Boa noite a todos, meu nome é Gabriel Quaresma e este é o canal Aliás. Bom, estou ausente já tem um tempo, então quero me desculpar, você que é assinante do canal, você também que é meu ouvinte, você que também que me acompanha. Bom, eu tive alguns desafios nas últimas semanas, bons desafios para falar a verdade, que me fez ausente do canal, mas estou de volta. E, como era de se esperar, é claro, eu já havia prometido que faria uma análise sobre os motivos pelos quais o vencedor dessa eleição sagraria-se campeão dessas eleições. Bom, para começar, eu gostaria de citar o primeiro episódio. Você vai perceber que ao longo dos motivos que eu vou elencar aqui, eu vou citar em nível de importância. Em algum momento pode ser que você perceba que um evento está distante do outro, então está fora da ordem cronológica, mas eu estou fazendo isso de propósito porque estou elencando em ordem de importância. Então, para começar, eu vou citar as jornadas de junho de 2013. Essa jornada, essas marchas, digamos assim, elas foram apelidadas de manifestação dos 20 centavos. Né? Eram manifestações que no início elas eram bastante difusas, eram difíceis até de nomeá-las, até de mostrar quem eram os seus líderes. Né? Tivemos a presença massiva de black blocs naquele momento, que levaram muitas pessoas para a rua, mas com bastante desconfiança, e em todos esses movimentos nós tivemos um forte discurso pedindo mais Estado, para que o próprio Estado resolvesse os problemas que o Estado mesmo gerou. Neste momento surge então o nosso segundo elemento nessa nossa análise, que é o elemento MBL, ou então o elemento Vem Pra Rua. São dois movimentos diferentes uns dos outros, mas eles aparecem neste período na nossa história recente. E é um grupo que eu quero destacar aqui, o grupo MBL que eu quero destacar aqui, é um grupo que fez gerar então nos jovens, especialmente nos estudantes, alguns pré-universitários, para falar a verdade, os secundaristas, fez nascer nesses jovens a procura, a busca por um novo anseio de Estado. Não é? Neste momento, nós temos o brasileiro que está pedindo por mais Estado para o Estado resolver os seus problemas, mas aparece então um grupo dizendo que o Estado não pode resolver todos os seus problemas. Então, faz nascer na nossa mente desértica de liberalista, de liberais, né, nós não temos uma composição de mercado livre aqui no Brasil, de livre mercado no Brasil, mas faz surgir, então, nascer, para falar a verdade, uma busca por elementos, por argumentos, por autores liberais no Brasil. Então, eles têm uma certa responsabilidade e é um grupo também que começa a exercer bastante pressão no governo Dilma. Bom, a partir deste ponto, nós temos também o próprio governo Dilma. O governo Dilma já estava bastante abalado com inúmeros casos de corrupção envolvendo a alta cúpula do Partido dos Trabalhadores. Lembrando que a própria presidente Dilma também já estava bastante abalada, ela já veio para um segundo mandato bastante abalada. Tivemos aquele episódio do Aécio Neves na recontagem de votos, quase uma recontagem de votos, mas na verdade na auditoria dos votos, né, do turno entre Dilma e Aécio, que foi sob bastante desconfiança da sociedade. Mas voltando para o próprio grupo do MBL, é um grupo que fez bastante pressão junto com outros setores que faz gerar uma instabilidade muito grande no governo Dilma. E por conta disso, vai para o terceiro elemento. A sociedade começa a questionar essa bipolaridade, essa bipartidarização do Brasil entre PSDB e PT. O povo começa a questionar isso. Começa a dizer, opa, calma aí, eles não são partidos opostos, quiçá são partidos da mesma corrente ideológica. Fruto, é claro, desse despertamento liberal que eu tomo aqui como responsabilização do próprio MBL. É claro que há setores da própria academia brasileira que vai dizer que não, mas eu estou dizendo o despertar do senso comum se deve à presença forte do MBL, especialmente nas redes sociais. Se você deve acompanhar, também você deve se lembrar deste período, nós não temos o MBL aparecendo em nenhuma rede nacional. Nós temos o único lugar onde eles sagram-se vencedores no debate é a própria internet. Então eles se fizeram conhecidos na internet. Temos também, aqui eu quero citar o quarto ponto, que é o avanço da própria Lava Jato.
A Lava Jato ela tem uma infinidade de prisões e faz despertar também um outro ponto aqui pra gente na nossa discussão que eu acho bastante relevante, que é o tal do foro privilegiado, não é? Então muitas pessoas me questionavam, tudo bem, mas você acha correto então só o Partido dos Trabalhadores ter a sua alta cúpula sendo presa pelo Moro, mas não tem de outros partidos? Eu falava, calma, porque precisa perder o foro para que essas pessoas sejam presas. E aí todo mundo falava, tá, mas e o Cunha? Virou até bordão, virou meme e tudo mais. Tudo acontece com o Partido dos Trabalhadores, mas e o Cunha? Bom, enfim, o Cunha, pouco tempo depois, como vocês sabem, foi preso, foi pego pelas garras do então juiz Sérgio Moro. Bom, como destaque, então, eu quero destacar o próprio juiz Sérgio Moro e também o Deltan Dallagnol. Não fossem eles e não fosse também esse habilidoso jogador de xadrez, nós não teríamos o próprio avanço da Lava Jato e de outras prisões, né? E aqui eu quero citar um ponto que para mim é o quinto ponto aqui, e é bastante relevante, talvez um dos mais relevantes. Aqui em 16 de março, a Dilma tenta nomear o Lula, que neste momento ele era um civil, ele não era presidente, não era mais nada, tenta nomeá-lo como ministro da Casa Civil, na tentativa, na verdade, de só dar foro a ele, uma vez que, através da Lava Jato, já é sabido, Lula já era investigado, mas já é sabido que ele recebe, então, reformas e 2 propriedades, reforma nessas propriedades como propina. E aí, enfim, eu devo dizer que este sim é o maior jogador de xadrez que eu já vi. Então eu reforço aqui a presença do Moro. Para mim, não fosse o Moro, não fosse a Lava Jato, não fosse a equipe do Deltan com aquele slide que depois virou até piada na universidade. Eu, na época, era aluno, eu vi os professores fazendo troça desse slide. Não fosse o Deltan chamando Lula como chefe do esquema da propinocracia, nós não teríamos o avanço de um personagem ou outro, que é bastante importante nesse vídeo, nessa nossa análise. Ok? E nesse sentido, então, o Moro ele publica, quando a Dilma tenta nomeá-lo como chefe da Casa Civil, ou ministro da Casa Civil, quando o Lula tenta nomeá-lo, nós temos o áudio, né, o áudio que o Moro fez publicar neste episódio para que ele não fosse, então, nomeado. Neste momento, gera-se uma desconfiança tamanha, não só da alta cúpula, mas do próprio ente, que é o Partido dos Trabalhadores. É impossível dissociar o Partido dos Trabalhadores do Lula, uma total desconfiança sobre este sujeito. Não fosse isso, veja você, nós não teríamos o impeachment da Dilma. Não tivéssemos o impeachment da Dilma, nós teríamos o Lula como ministro da Casa Civil. Se ele não fosse ministro da Casa Civil, ou ele sendo ele ministro da Casa Civil, chefe da Casa Civil, nós não teríamos, então, os avanços na Lava Jato. Não tendo os avanços na Lava Jato, ou então o bloqueio total da Lava Jato, nós não teríamos o resultado no pleito que nós temos hoje. Veja como este foi um dos maiores checkmates na história recente da nossa nação. Bom, isso fez gerar uma desconfiança da sociedade com o então ente super endeusado Luiz Inácio Lula da Silva, e a economia cada vez mais fraca. Veja, nós temos inúmeras prisões da alta cúpula do Partido dos Trabalhadores. O Lula se torna praticamente um sujeito de plena desconfiança do brasileiro, e para não dizer, temos neste momento também uma carta de insatisfação. Eu coloco como ponto aqui, um dos pontos também, é uma carta de insatisfação do Temer com a Dilma. O que, na verdade, é um movimento que antevém o dia 31 de agosto, que é o outro ponto que eu vou citar aqui, 31 de agosto de 2016, que é quando nós temos o impeachment da Dilma Rousseff. Quando o Temer manda essa carta para Dilma, na verdade ele já está antevendo o processo do impeachment dela. E ela foi impeachmentada. Este é um ponto bastante importante. E aí, de 2016 a 2018, eu sou obrigado a dar um salto. O salto para 7 de abril de 2018, que é a própria prisão do Lula. E a prisão do Lula se transforma num dos maiores comícios, o que na verdade deveria ser a missa de não sei quantos dias aí da Marisa Letícia, a ex-esposa de Lula que morreu e tudo mais. Lula transforma então essa missa de tantos dias num comício, que para mim é um dos momentos mais bizarros e mais tristes da nossa história.
transformou isso então num comício pouco tempo depois, que é o 7 de abril, que ele foi para a prisão. E aí, entre essa data e outra, nós temos, na área econômica, nós vimos muitos atores políticos brigando por estrelatos, nós tivemos também muitos atores públicos, digamos, da própria política, brigando por um certo estrelato, coloco entre aspas aqui, só que nenhum deles consegue romper ou então ganhar do efeito Bolsonaro. E aí eu coloco então já a corrida eleitoral como ponto culminante. A corrida eleitoral, para falar a verdade, do Jair Messias Bolsonaro, ela começa em 2014. Veja, tem gente que está dizendo que o Bolsonaro ele é fruto do antipetismo. Eu rechaço isso. Na verdade, ele não é. Na verdade, ele já está em corrida eleitoral desde 2014. Se você pegar, ele já vem ganhando corpo junto com o Onyx Lorenzoni, o projetando como presidenciável, que vai unir a tal da direita, o que é um unicórnio no Brasil. A direita é um unicórnio, é um animal encantado, porque até então nós não tínhamos. Mas ele já está arvorando a direita já desde 2014 e dizendo que vai compor um novo governo e tudo mais desde 2014. Então, essa corrida eleitoral, do próprio Bolsonaro, ela se inicia em 2014, mas nós temos a oficial. E na oficial, aí sim eu sou obrigado a entrar nela. Para mim, como uma das maiores estratégias do Bolsonaro foi ter divulgado o seu vice quando quase todo mundo já tinha dito quem seriam os seus vices em suas chapas. Então ele compôs a sua chapa praticamente depois de todo mundo, o que daria um certo checkmate, ou então ele surpreenderia todos os seus concorrentes, e surpreendeu, porque todo mundo pensava que pudesse ser o Luiz Felipe, que poderia ser também a tal da Janaína, e na verdade nenhum deles, acabou sendo o Mourão. E o Mourão, ele, ao meu ver, na minha análise, ele é praticamente um cheque em branco para o Brasil, porque ele é um produto à prova de tentativa de impeachment, né? Digamos assim. Bom, e aí eu devo dizer então os debates em si eles foram péssimos, né? Os debates, os atores políticos não conseguiram como é que eu posso dizer, expor os seus planos de governo na sua totalidade. Na verdade, eles exploraram muito pouco os seus planos de governo durante os debates, e aí eu falo nas mídias oficiais. Só que eu devo colocar aqui que o Jair Messias Bolsonaro, ao meu ver, ele sagra-se praticamente campeão nos debates nas sabatinas, especialmente depois da sabatina que ele teve na Globo News com a Miriam Leitão e no próprio Jornal Nacional. Para mim, aquilo que ele fez de expor uma frase antiga do diretor, do dono da Globo e tudo mais, fez crescer no brasileiro uma desconfiança sobre a nossa bolha hermenêutica que foi composta pela esquerda durante muitos anos. Bom, isso é um golpe de mestre, digamos assim, e eu vejo que o Bolsonaro ele teve uma leitura bastante interessante sobre a sociedade para poder jogar desse jeito. Lembrando que ele é fruto também da desesperança do povo. Isso eu tenho que colocar, isso está dado. Tá bom? E eu coloco também como um dos pontos fracos do próprio Partido dos Trabalhadores a escolha do Haddad meio às pressas. Não é? Eles ainda contavam, eu disse nos vídeos anteriores, nos meus primeiros vídeos, que o próprio Partido dos Trabalhadores ainda contava, o Partido dos Trabalhadores, a esquerda como um todo, contavam ainda com o Lula na possibilidade de ser inocentado e poder concorrer às eleições. Eu disse que isso seria rechaçado. Eu já dizia que o Supremo não converteria essa hipótese em oficial, e o Haddad ele foi escolhido como um candidato, mas essa escolha foi uma escolha que o desqualifica como um candidato potente. Na verdade, o que o povo queria, segundo o Partido dos Trabalhadores, era o Lula e não o Haddad. Então o Haddad ele vem como praticamente a raspa do tacho da esquerda. E quando eu falo raspar do tacho, eu sou obrigado a dizer então que tem o racha da esquerda que eu mencionei também lá no outro vídeo. E eu coloco como um dos pontos fundamentais aí para que o Bolsonaro tenha sido eleito, o racha entre o Ciro Gomes e o Partido dos Trabalhadores. Isso é pouco mencionado, isso é pouco falado, mas eu fui uma das pessoas que apontei isso. O Ciro Gomes ele estava completamente
tretado, e aqui eu coloco um linguajar bastante chulo, bastante vulgar, mas o Ciro Gomes ele ficou bastante decepcionado com o Partido dos Trabalhadores porque ele queria compor a chapa petista, e ele não foi escolhido Manuela. Bom, e Manuela e Haddad, né, no caso. O Haddad, ele com uma potência bastante miserável, digamos assim, e com uma absorção entre a esquerda dominante no país, mas eu acho que foi um tiro bastante ineficiente que o Partido dos Trabalhadores deu, uma vez que eles queriam que um representante do Partido dos Trabalhadores fosse candidato. Eles poderiam ter escolhido outro, como foi com a Dilma na época, mas não. Escolheram um pedetista, seria dar um tiro no pé, segundo o próprio Partido dos Trabalhadores. Por isso tem o racha entre o pedetista Ciro Gomes e o próprio Partido dos Trabalhadores. Isso é um tiro no pé da esquerda, eu diria, né? E aí nós temos, então, eu sou obrigado a dar um pulo aqui, até para correr um pouco, nós temos o 6 de setembro, que é a tal da facada fatídica que ocorreu lá em Minas, né? Num dos comícios de Bolsonaro. Na verdade, não é bem um comício. Ele era levado pela população nos braços e era recebido no aeroporto. Aliás, ele é recebido em aeroporto já tem 2 anos, sempre com o aeroporto cheio. A esquerda tentou recriar esse ambiente, esse cenário também, mas com uma ineficiência tamanha. O fato é que em 6 de setembro, o Jair Messias Bolsonaro ele foi esfaqueado por um ex-militante do PSOL e por um lulista convicto. Não é? Aqui eu não vou dar crédito, não vou citar o nome do sujeito nem nada, mas é mister afirmar que esta facada tenha garantido para o Bolsonaro o segundo turno em potencial. Na verdade, ele já iria para segundo turno. Na verdade, ele precisava só garantir que do segundo turno ele se tornasse presidente. Eu tenho para mim que foi essa facada que colecionou sobre ele votos que o garantiram presidente. Então eu coloco como um dos pontos mais importantes, a facada que Bolsonaro ganhou. O fato é que o Bolsonaro e os outros candidatos não puderam expor os seus planos de governo, né, na íntegra e tudo mais. E aí eu coloco como um ponto fundamental, até para terminar, já ir terminando os vídeos, né? Eu coloco a internet como um dos pontos fundamentais. A Rede Globo, junto com seus consortes, a mídia, né, tradicional, não conseguiu entender a potência que é a internet, mas os candidatos conseguiram entender, e eu tenho para mim que o candidato que mais conseguiu dialogar e ter infiltração na internet foi o Bolsonaro, uma vez que ele já vem fazendo campanha na própria internet há muitos anos. E a internet foi a arena de debate. A internet foi o salão de exposição, coloco entre aspas, o salão de exposição desses candidatos, né? Uma vez que eles não conseguiram expor na grande mídia por conta do próprio debate, muito acirrado, muito acalorado e bastante desqualificado, a internet era o lugar onde, depois dos debates, eles expunham as contradições dos seus opositores e colocavam ali os seus planos de governo. O Bolsonaro já vem fazendo isso há muito tempo, então é mérito dele, não tem o que fazer, tá bom? Bom, então coloco a internet aí. Bom, as brigas internas nos partidos, como eu mencionei, enfim, tudo isso, como eu disse. E para falar a verdade, sobre essa briga da própria esquerda, eu sou obrigado a colocar também o fator Cid e Mano Brown. O Cid Gomes com aquela frase que para mim é uma frase emblemática, é a frase que vai sepultar praticamente o Partido dos Trabalhadores, não a esquerda, mas o Partido dos Trabalhadores, é a frase "o Lula tá preso, babaca". Bom, essa frase vai ser eternizada. Virou meme menos de 1 minuto depois, quando ela já estava na internet, ela já virou meme, para falar a verdade. E depois, pouco tempo depois, com o efeito do "Lula tá preso, babaca", tem o Mano Brown falando: olha, precisa voltar para a base. Então esse "precisa voltar para a base" também tem o mesmo efeito do "Lula tá preso, babaca", mas foi proferida pelo rapper Mano Brown, né? O fato é que é isso, é impossível dizer que o Bolsonaro ele é fruto do antipetismo. Isso é um reducionismo bastante ridículo, bastante infantil, que a mídia vai tentar construir, né? O fato é que nesse processo, o que eu posso dizer é que, com o passar do tempo, o Bolsonaro de 2014 para o Bolsonaro de 2019, não de 2018, mas de 2019, ele tem aprendido a lição entre o que é ser um sujeito estatizante para um sujeito soberanista. Ele mudou bastante o discurso dele. Antes ele era bastante estatizante. Me parece que as aulas do Paulo Guedes o transformou num sujeito que tem uma compreensão de governo soberanista, que quer tudo para o seu próprio país, mas não
para o governo, não necessariamente para o Estado. Aliás, eu deixo como lição de casa aí quais são as diferenças entre as palavras governo, Estado, país e nação, ok? Bom, o que eu posso dizer é que agora nós temos o choro dos descontentes, né? E eu sou obrigado a dizer, para terminar esse vídeo, que o que me deixa bastante preocupado não é a inexperiência de Bolsonaro, mas é o choro dos descontentes que prometeram tocar fogo no país como oposição. Então eu me despeço aqui e, enfim, fique atento para os próximos vídeos e até mais. Tchau, tchau.